segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai focalizar de maneira mais estrita essa distinção entre normativismo e descritivismo, essa questão da deontologia linguística, não é, das pontes que se fazem entre esses conceitos e a ciência, a escola. E no final a gente fecha a aula com o conceito de gramática com o qual nós trabalharemos ao longo do curso, que é o conceito morfossintático, né? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Se a gente associar a gramática descritiva a linguistas e a gramática normativa a gramáticos, tratar-se-á de uma associação com algum tipo de consistência, mas não completamente correto, né? Não completamente correta, digamos assim, a associação, né? Eu sempre digo que todo gramático, obviamente eu estou falando de gramático de verdade, não estou falando de um indivíduo que decora meia dúzia de regras, de normas, e vai dar aula de português e acha que é gramático. Não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando de alguém que é especialista em gramática, ainda que seja gramática de uma língua, como o espanhol, o inglês, o francês ou o português. Não todo gramático é um linguista, mas nem todo linguista é um gramático, na medida em que esse linguista pode ser um especialista em ortografia, e ortografia não é, estrito sensu, gramática. Esse linguista pode ser um especialista em fonética, e fonética não é, estrito sensu, gramática. Entendeu? Já o gramático, não, ele é necessariamente um especialista em morfologia, morfossintaxe e sintaxe, que são, digamos assim, a tríade epistemológica, os objetos de estudo da gramática, estritamente falando, né? O que a gente pode fazer é associar a gramática descritiva a uma gramática pura, né? A uma linguística pura. Gramática normativa a uma linguística aplicada, uma linguística pedagógica, né? Nós falamos isso na primeira parte da aula, não é? Que um cientista, né? Um estudioso, um pesquisador sobre, por exemplo, a língua utilizada pelos pescadores do norte fluminense, tem até uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado sobre isso, como esses pescadores do norte fluminense utilizam a língua portuguesa. Esse linguista, né, esse estudioso, esse pesquisador, ele está trabalhando com linguística pura, ele está trabalhando com as características morfossintáticas da língua utilizada por aquele agrupamento, naquele recorte antropológico, topológico, social, né? Ao passo que o gramático normativista, o gramático que tem preocupações normativas, pedagógicas, normalmente ele vai eleger uma língua, digamos assim, mais exemplar, né? Ele vai eleger a standard language, né? A língua padrão, que servirá de norte para ele fazer o seu trabalho pedagógico, o seu trabalho com os estudantes. É importante salientar que o aluno não vai à escola, e eu não estou falando de escola universitária, eu estou falando de escola básica, né? O aluno não vai à escola aprender uma gramática, ele não vai à escola aprender português.
ele já sabe português, ele já sabe uma gramática, já elabora frases sofisticadas, bem elaboradas quando chega à escola. Isto é, uma criança com cerca de 4, 5 anos já fala bem português, já se comunica bem em português. Portanto, ele não vai ali. O objetivo da escola não é fazê-lo dominar uma gramática. O objetivo da escola é fazer com que ele acesse uma variedade standard, padrão da língua, né? Essa variedade prestigiosa, né? Mormente na sua variedade escrita. Entendem? Então vamos deixar isso claro. A função da escola é prover ou possibilitar ao estudante que ele acesse, que ele passe a dominar a variedade prestigiosa da língua, que é a língua padrão, particularizando a modalidade escrita, particularizando a escrita, já que também ninguém vai à escola aprender a falar. As pessoas já falam quando vão à escola. As pessoas vão à escola aprender a escrever, né? E aqui, nesse ponto específico, cabe uma distinção rápida entre língua padrão e língua culta, né? A língua padrão não existe, digamos assim, na realidade, não existe na realidade factível, diária e cotidiana. É uma espécie de manual de boas maneiras linguísticas, né? É um norte, é um ponto de referência no qual se baseiam os usuários que trabalharão com a norma culta. Aqui cabe uma comparação também que eu faço com regularidade, que é a comparação com o manual de trânsito e o bom motorista. Então, nem sempre o bom motorista é aquele que segue todas as regras de trânsito. Então, às vezes você desobedece às regras de trânsito, até por necessidade, engarrafamentos, arrastões, assaltos, problemas na estrada de toda a ordem. Então, isso impõe improviso, inteligência, capacidade do motorista para o enfrentamento dessas imprevisibilidades, né? Mas existe um manual de trânsito, existe lá um conjunto de regras de trânsito que as pessoas devem dominar para serem bons motoristas. Assim é com a língua padrão, com esse manual de boas maneiras linguísticas, né, de concordância, como se deve fazer a concordância, como se deve fazer regência, como se devem colocar os termos, né, sequenciar os termos, todas essas regras gramaticais que compõem um conjunto que a gente chama abstratamente língua padrão. O usuário culto, que realizará a chamada língua culta, de posse desse manual de boas maneiras, usará a língua de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, um tradutor, alguém que vai traduzir um manual de biologia ou um compêndio filosófico do alemão para o português, nessa transposição ele fará uso desse manual de boas maneiras linguísticas que é a língua padrão. Tá bom? Ele trabalhará com a língua padrão e realizará na tradução, no livro traduzido, essa tal língua. Pode ser que por vezes ele destoe, por vezes ele se afaste, por vezes ele desobedeça aos princípios da língua padrão, dessa língua abstrata. Mas isso não vai deixar com que aquela variedade presente ali na tradução, isso não vai fazer com que não seja língua culta. Então, em síntese, em resumo, o que é a língua padrão? É uma abstração, um conjunto abstrato de regras que representam a variedade mais prestigiosa de um idioma. E o que é a língua culta? É a língua
tal como a utilizam escritores, tradutores, advogados, dentistas, psicólogos, médicos, professores, os usuários escolarizados que, hipoteticamente de posse da língua padrão, realizarão a chamada língua culta. Ou seja, língua culta é língua usada por usuários cultos. Não é isso? No que concerne à escola, obviamente, o compromisso maior, e nós já falamos isso, é com a feição deôntica da linguagem, a feição pedagógica da linguagem, né? Então, nós estamos na escola para fazer com que o estudante domine uma variedade que ele ainda não dominou. Ninguém precisa ensinar um estudante a falar os livros, isso ele já sabe. Nós temos que fazê-lo entender que, dentro do conceito de concordância nominal, deve haver uma relação gramatical de concordância entre o núcleo livro e o adjunto o. Então, ou se escreve e se fala o livro, ou se escreve e se fala os livros. Essa é quando o aluno entende essa diferença entre o que ele usa e o que ele deve usar no plano pedagógico, isso significa que ele começou a dominar mais ou menos o conceito de língua padrão, de uso culto da língua, e está começando a trabalhar bem com isso, né? É o que a gente chama aí de domínio deôntico da linguagem, que é o espaço das obrigações linguageiras, como a gente coloca no livro, né? A gente não fala do mesmo jeito à mesa de um bar com um amigo íntimo ou numa conferência científica. Também a gente não escreve do mesmo jeito, né? Um bilhetinho para nossa namorada ou para o namorado e uma dissertação de mestrado, uma tese, doutorado, um compêndio científico. Então, falando é a mesma coisa, né? Você falar numa conferência é diferente de falar com seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, numa situação de intimidade. Então tem a ver com o usuário, tem a ver com cena enunciativa, com situação de discurso, tem a ver com tudo isso. Então a deontologia linguística trata das nossas obrigações como usuários da língua, não é? Alguns usos são proscritos em determinados lugares com determinadas pessoas e liberados em outros lugares com outras pessoas. A necessidade de adaptar a língua aos vários aspectos que compõem o processo comunicativo, não é? Então, em síntese é isso, né? Eu acho que eu não quero aqui me estender demais, porque pode haver uma certa dispersão de conceitos. Então é isso. A gramática normativa tem o seu espaço, é comum nas universidades, né? A gente sabe disso, que se cria um certo olhar pejorativo sobre o normativismo, sobre o gramático normativista, como se ele fosse ingênuo, desprovido de conhecimento, ao passo que o linguista puro, né? O linguista descritivista, o gramático descritivista seria mais inteligente, mais capaz, desprovido de preconceitos, etc. Isso não existe, né? Isso não existe, tá? Desde já a gente rechaça esse tipo de distinção, né? Há espaço para a linguística pura, que faz ciência, pesquisa gramatical não associada à escola, e há espaço para a linguística aplicada, para a linguística normativa, que faz pesquisa e ciência também, e tenta aplicar esses resultados às necessidades dos estudantes na escola, tá bom? Vamos chegar aqui ao nosso final da aula, fechando com o conceito de gramática que a gente
com o qual a gente vai trabalhar durante o curso, né? Eu vou até fazer uma citação aqui, ler, né, no meu livro. Então, aqui na página 21 do meu livro, nós temos assim: o leitor poderá talvez estranhar a ausência de capítulos como fonologia e semântica no tópico anterior, até porque a maioria dos manuais de gramática traz seções regulares para estudos dessas áreas. O fato de se excluírem aqui a fonologia e a semântica, entretanto, não é gratuito. Na perspectiva de Martinet, as investigações fonológicas pertencem ao plano da expressão, ou segunda articulação da linguagem. Acho que o Charles está vendo muito isso. O Charles vai poder ajudar vocês aí nessa questão da dupla articulação da linguagem. Não é, Charles? Então vamos lá. Repetindo, na perspectiva de Martinet, as investigações fonológicas pertencem ao plano da expressão ou segunda articulação da linguagem, o que não corresponde a estudos de gramáticas estritos. Já em alusão à semântica, os estudos do significado experimentaram nos últimos 50 anos grandes saltos e, grosso modo, as correntes são unânimes em reconhecer o caráter fragmentário de uma descrição embasada apenas em fatores linguísticos. Ou seja, o significado, assim postulam áreas como a semântica cognitiva e a linguística da enunciação, não se sustenta sem o auxílio dos componentes biosociais. Uma análise semântica, por consequência, ordinariamente recorre a campos que transcendem a linguística: antropologia, psicologia, sociologia, etc. Parece válido afirmar, mesmo não sendo algo muito simpático para os filósofos da linguagem, que os estudos semânticos são pouco afeitos a qualquer tipo de normatização ou descrição formal, motivo porque um capítulo sobre semântica numa gramática descritiva ou descritiva normativa se torna, no mínimo, esdrúxulo, né? No que concerne a delimitação do termo gramática, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção, e seu objeto de estudo, vale conferir estas palavras da Flávia de Barros Carone. O conceito que seja gramática de uma língua depende do critério tomado como parâmetro. Se considerarmos que a ocorrência de articulação entre as partes é bastante para definir o que é gramatical, a fonologia estará incluída na gramática, ao lado da morfologia e da sintaxe. Se o critério for mais seletivo, exigindo, além da capacidade para articular-se, que as unidades sejam dotadas de significado, a gramática abrange apenas a morfologia e a sintaxe. E é esse critério em que nos baseamos. Definem-se, em consequência, os limites do caminho que será percorrido neste estudo. Isso vale para a gente também, viu, pessoal? Em um extremo, o morfema, menor unidade significativa, quer dizer, isso não vale para a gente, porque a gente não vai tratar de morfologia estrita, a gente vai tratar de morfossintaxe. E no outro, período, simples ou composto. Isso vai valer para a gente, tá? Então, para efeito de análise, portanto, a palavra gramática será aqui entendida como a estrutura morfossintática de uma língua. Então, nós vamos praticar, por assim dizer, gramática descritiva, gramática pura, não necessariamente a gramática pedagógica, tá bom? Esse é o nosso compromisso, ou seja, não é um curso, tá? Esse curso de extensão não é sobre gramática normativa, é sobre gramática descritiva. Mas, obviamente, como nós estamos envolvidos em licenciaturas, e muita gente que faz um curso como o nosso, como esse, pretende lecionar, pretende dar aulas, eu espero que as nossas abordagens sirvam também para as aplicações pedagógicas, para as atividades escolares. Tá bom, pessoal? Na segunda-feira, conforme está previsto aí no nosso cronograma, entre 9 e 11 horas da manhã, a gente vai interagir. Eu vou me disponibilizar online, vou ficar disponível online para responder a dúvidas sobre essa primeira aula, tá? Então, quem quiser tirar dúvida,
vai poder falar comigo online. Eu estou pesquisando várias plataformas, enfim, essas plataformas, algumas têm restrição, outras não. Inicialmente a gente vai usar o Skype, tá bom? Então essa primeira interação online vai ser por intermédio do Skype. Então na segunda-feira de manhã eu vou começar a disponibilizar, sei lá, o link, o convite, eu não sei como isso funciona direito, para que todos participem. Todos? Não sei qual é o limite exato de pessoas, mas que pelo menos uma parte dos estudantes possam tirar dúvidas comigo. Eu vou pedir ao Charles que me ajude aí em relação a esse Skype, né? Minha esposa também deve me ajudar um pouco, tá bom? Ela tem mais intimidade com isso do que eu. Posteriormente, parece que o Google vai disponibilizar o Meeting, né, uma outra plataforma que permite maior interação, uma quantidade maior de usuários. Então, talvez nas outras interações a gente mude a plataforma. Tá? Mas inicialmente, segunda-feira, a gente vai usar o Skype, tá bom? E até lá a gente pode se comunicar, até pela nossa comunidade virtual, que é a comunidade do curso aqui no Siga, tá bom? Uma boa tarde a todos, tudo de melhor para vocês. Cuidem-se, tá bom? Espero que todos estejam bem e com saúde.